Em meio aos escombros de uma rua devastada, um jovem de cabelo escuro está com seus companheiros, sua expressão se enrijecendo com determinação. Ele jura internamente proteger esta terra, mesmo enquanto uma voz clama em confusão sobre o caos, insistindo que não podem mais atacar. Sua companheira, uma jovem com um grande chapéu de bruxa, vira-se para ele com um sorriso alegre, porém ameaçador. Ela pede sua permissão para transformar seus inimigos em carne moída, enquanto outra companheira, uma mulher de longos cabelos claros, observa com uma expressão severa, o punho cerrado. A expressão da mulher severa se suaviza em um sorriso gentil. Com suas companheiras prontas, o rosto do jovem é lançado na sombra, seus olhos cheios de determinação sombria. Ele dá seu consentimento. Sim. Podem ir, diz ele, antes de começar a acrescentar algo mais. A memória muda para vários anos antes. Uma versão muito mais jovem do garoto senta-se feliz, absorto em um livro. Ele se apresenta em seus pensamentos como Adele, o filho do senhor que governa as terras de Heidrich. Ele continuou a ler, entendendo que, como futuro senhor, era crucial que ele conhecesse bem suas próprias terras e as nações vizinhas. Ele encontra com entusiasmo um mapa mostrando os arredores de Heidrich dentro do livro. Seu dedo traçou as linhas no pergaminho, identificando os locais um por um. Ele reconheceu o reino de Ardels, as terras do Margrave Randil e o que ele acreditava ser as terras do Conde Mejou. Ele ofegou. Uma percepção súbita e desconcertante o atingiu. Embora fosse a primeira vez que via um mapa como aquele, de alguma forma ele conhecia todos os nomes daqueles lugares. A percepção o atingiu com a força de um golpe físico. Ele entendeu agora, todos esses nomes eram de um jogo que ele costumava jogar em uma vida passada, um jogo chamado Ardels S. Miracle. A memória de seu eu passado jogando aquele mesmo jogo passou diante de seus olhos. Ele havia reencarnado no mundo do jogo. Ele processou a verdade incrível, a reencarnação era real. Mas seu alívio durou pouco, pois outro pensamento surgiu. Ele se lembrou do protagonista do jogo, Arkley, e sabia que aquele personagem não se parecia em nada com ele. Uma onda de confusão o invadiu. A peça final e aterrorizante do quebra-cabeça se encaixou. No jogo Arkley, não havia personagem chamado Adele, nem entre os aliados do herói, nem entre seus inimigos. A pergunta ecoou em sua mente, cheia de um horror crescente. Então, em quem diabos eu reencarnei? Ele vasculhou sua mente, tentando situar sua nova identidade no contexto do jogo. O nome Adele não significava nada para ele, mas Heidrich acendeu uma vaga lembrança. Ele se recordou que era um local que aparecia em algum momento no meio da história do jogo. Então, a memória o atingiu com força total. Em sua vida passada, ele havia desabado em desespero ao saber que Heidrich era um lugar já arruinado, sem nada de valor restante. Ele processou as implicações com uma estranha sensação de empolgação. Não apenas ele havia reencarnado no mundo do jogo, mas estava especificamente no território da fronteira que foi destruído por um personagem vilão. Essa empolgação instantaneamente se transformou em choque. Ele não era apenas um personagem secundário, ele era alguém que nem sequer aparecia na história, um ser ainda menos significativo que um personagem de fundo qualquer. A dura realidade de sua situação se instalou. Ele não possuía habilidades especiais ou bênçãos e nasceu em uma fronteira destinada à ruína. Ele temia que, nesse ritmo, todos na cidade, incluindo sua nova mãe e seu pai, pereceriam. Seu desespero se transformou em determinação. Ele bateu o punho, jurando fazer o que fosse preciso para esmagar essa bandeira da desgraça. Ele se recusava a deixar esta nação cair em ruínas, contando com a única vantagem que tinha, seu conhecimento do jogo. No entanto, enquanto se sentava e considerava suas opções, ele percebeu uma restrição crítica. A julgar pela literatura do jogo, a história principal não começaria por mais 9 anos. Isso significava que ele tinha que encontrar uma solução dentro desse tempo, um período que ele sentia ser curto demais com a pouca informação que possuía. Ele decidiu que poderia ao menos tentar encontrar a verdadeira causa da queda da nação se começasse a investigar agora. Enquanto sua mão passava sobre um mapa que mostrava as nações vizinhas, uma súbita e arrepiante constatação o atingiu. O mapa expôs a terrível verdade. Seu pequeno lar, Heidrich, estava localizado dentro da terra do Conde Mejor, que por sua vez era cercada por todos os 4 lados por territórios governados por personagens vilões supremamente poderosos, a Terra da Morte, a Floresta Ocidental e a Terra do Margrave Randuil. Ele começou a listá-los em sua mente, cada um uma catástrofe. O povo demônio na Terra da Morte pretendia exterminar a humanidade. A bruxa da calamidade na Floresta Ocidental era uma ameaça de nível chefe final. A filha do Margrave Randuil era uma vilã, e o próprio Conde Mejor era um demônio enlouquecido. Ele estava preso, cercado apenas por chefes finais, e a realidade esmagadora o levou ao pânico. Ele se desesperou, imaginando como um nobre insignificante, menos importante que um personagem secundário, deveria lidar com uma bagunça tão avassaladora. Sua mente disparou. Ele só tinha 9 anos. Na história de fundo do jogo, um dos vilões havia atacado esta terra, mas os detalhes eram escassos. O fato de a história principal do jogo começar em 9 anos só podia significar uma coisa: os vilões ainda estavam ativos. Ele estava completamente perdido. Impulsionado por essa terrível constatação, ele se dirigiu aos arredores do norte, perto da Terra da Morte. Ele se lembrou de suas memórias que deveria haver alguém aqui, alguém que poderia ser um grande trunfo para ajudá-lo a evitar sua ruína. Ao se aproximar de uma estrutura de madeira, uma voz o chamou por trás. Antes que pudesse reagir, uma figura apareceu, pressionando uma faca em sua garganta. O estranho, com o rosto oculto por um capuz, exigiu saber seu nome e o que o trazia ali. Assustado, ele se perguntou como a pessoa havia chegado atrás dele tão rápido.
Ele gaguejou um pedido de desculpas, mas o estranho simplesmente perguntou seu nome novamente. Caim. O estranho, Caim, pareceu baixar a guarda, perguntando se algo estava errado ou se algo havia acontecido. O nome ecoou em sua mente. Caim. Ele o reconheceu instantaneamente. Caim Arceus. Era o nome de um dos vilões do jogo. Ele tentou manter a compostura, dizendo a si mesmo para manter a voz baixa. Suas memórias do jogo vieram à tona. Caim Arceus era um dos personagens mais fortes, poderoso o suficiente para ser um chefe final. Devido à sua crueldade a sangue frio na execução de inúmeros humanos, ele acabaria por ganhar o título de primeiro-ministro demoníaco que governa o mundo. Ele se lembrou que, de acordo com a trama, Caim vivia nesta área quando criança. Foi um golpe de sorte. Este era o garoto que, por algum motivo, cairia na escuridão e buscaria aniquilar todas as nações humanas. Adele percebeu que valia a pena o risco de vir encontrá-lo. Uma ideia brilhante o atingiu. A trama do jogo ainda estava a 9 anos de distância. Isso significava que todos os personagens que se tornariam os grandes vilões e chefes finais ainda eram apenas crianças. Ele imagina um novo caminho a seguir. Se conseguir conquistar os futuros vilões enquanto ainda são jovens, eles não apenas deixarão de ser ameaças. Eles poderiam se tornar aliados poderosos, lutando ao seu lado em batalhas futuras. Seu plano não é derrotá-los, mas conquistá-los e usar sua força. Para proteger suas terras e evitar sua própria ruína, ele decide transformar até mesmo vilões em seus aliados. Para um nobre insignificante, este é seu único meio de sobrevivência. Sua reflexão estratégica é interrompida pelo som de tosse. O garoto, Caim, chama por sua mãe. Enquanto Adele se pergunta como irá conquistá-los, uma nova variável se apresenta. Ele segue o som até um pequeno quarto rústico, onde uma mulher de longos cabelos claros está sentada na cama. Ela parece frágil, mas oferece um sorriso gentil, perguntando quem ele poderia ser. Caim se posiciona protetoramente entre eles. Antes que ele possa responder, Caim exige com raiva saber quem o deixou entrar, afirmando que sua mãe está de cama. Adele, no entanto, fica impressionado com a beleza da mulher e, mais importante, com suas orelhas pontudas, uma característica especial do povo demônio, assim como as de Caim. As características correspondentes confirmam sua suspeita com certeza absoluta. Não há dúvida, ambos são do povo demônio. Essa revelação se alinha perfeitamente com suas memórias do jogo. Ele se lembra que eles vivem escondidos nessa cabana precária justamente para evitar a perseguição dos humanos. Caim se vira para a mãe, a voz cheia de preocupação enquanto a incentiva a dormir, lembrando-a de que ainda está com febre. Adele observa, lembrando-se do futuro sombrio em que a casa escondida deles é descoberta e eles são expulsos por humanos. Enquanto observa, uma memória mais sombria vem à tona. Ele se lembra que a mãe de Caim morre de sua doença como resultado direto desses eventos. Essa tragédia se torna o catalisador para a vingança de Caim, levando-o a dizimar o reino inteiro. Percebendo que a sobrevivência dela é a chave para conquistar Caim, Adele decide que precisa se apresentar adequadamente. Ele dá um passo à frente e se apresenta formalmente como Adele Heydrich, o herdeiro legítimo do senhor de Heydrich. Caim fica chocado ao saber que ele é um lorde. A mulher, ainda fraca, se apresenta como Mersha, explicando que sua febre não cedeu apesar de tentar vários medicamentos e terapias. Caim ouve com uma expressão de dor enquanto sua mãe, Mersha, pede desculpas ao jovem lorde. Ela expressa seu profundo pesar, temendo ter passado sua doença para ele e insiste que ele se cuide. Com um olhar cansado, ela acrescenta que sua própria saúde continua a piorar. Em resposta ao desespero dela, ele estende a mão, uma luz suave brilhando em sua palma. Ele faz uma pergunta surpreendente à mulher doente. Ela acreditaria nele se ele dissesse que poderia curar sua doença? A afirmação os deixa atônitos. Os olhos de Caim se arregalam, uma esperança desesperada surgindo em seu rosto enquanto ele gagueja. P pode ser curada. Sua centelha de esperança é imediatamente extinta pela descrença. Pare de dizer besteiras, ele grita, cerrando o punho. Mersha, no entanto, parece considerar a possibilidade. Imperturbável, Adele reconhece o ceticismo deles e se prepara para oferecer algo mais tangível. Adele faz um voto solene a Caim, sua expressão inabalável. Ele declara que, se estiver mentindo, Caim pode matá-lo sem hesitar. Caim escuta, seu próprio rosto uma máscara de incerteza. Eles chegam ao seu destino, a entrada de uma masmorra escura aninhada na floresta do norte. Adele confirma que era para lá que se dirigiam, mas Caim, segurando uma Mersha preocupada, questiona o que eles poderiam fazer em tal lugar. Ele continua sarcasticamente, perguntando se Adele realmente acredita que uma cura milagrosa para a doença de sua mãe está escondida aqui, repreendendo por essa não ser a maneira de falar com o filho do Lorde. Adele simplesmente ri, dizendo para ele não se preocupar. Dentro dos corredores de pedra, ele encontra um local adequado junto a uma parede. Enquanto Caim e Mersha observam com apreensão, Adele anuncia que aquele lugar servirá. Ele se vira para eles e faz seu pedido, que Caim lance um feitiço de água de nível iniciante bem ali. Caim reage com incredulidade, lembrando Adele da doença de sua mãe e de sua confusão. Adele insiste calmamente que essa é precisamente a razão de seu pedido. Caim argumenta que sua mãe está acamada há muito tempo e não tem energia para tais coisas, mesmo para um feitiço simples. Adele descarta sua preocupação, afirmando que essa não é a questão. Suspirando de frustração, Caim declara a situação sem esperança, lamentando ter sido tolo em confiar em um humano. Ele diz à mãe que estão de partida. Quando se viram para ir, a voz cortante de Adele ecoa no ar, perguntando se Caim está fugindo. Ele repete sua promessa anterior com uma intensidade feroz, afirmando que está arriscando a própria vida.
Ele desafia Caim, perguntando se ele realmente fugirá sem ao menos testar essa proposta. Mersha observa chocada, chamando por sua mãe. Com isso, Mersha se vira para Caim, com os olhos marejados de lágrimas. Ela implora a ele, com a voz trêmula, dizendo que quer depositar sua fé no mestre Adele. Adele sente uma onda de alívio, admitindo para si mesmo que estava preocupado que eles fossem embora. Comovido pelo apelo de sua filha, um Caim embaraçado finalmente cede. Certo, diz ele, e então confirma, um feitiço de iniciante serve, não é? Ele permanece em silêncio enquanto Mersha, sentada em um bloco de pedra, o incentiva. Ela insiste que ele lance o feitiço com toda a sua força, certa de que isso será convincente. Em resposta, ele lança o feitiço. Uma enorme torrente de água jorra de um círculo mágico brilhante, muito mais poderosa do que um simples feitiço de iniciante. O dilúvio avança pelo corredor da masmorra, arrastando Mersha em sua correnteza poderosa. Enquanto a água baixa, Caim encara a cena incrédulo, de boca aberta. Adele, no entanto, apenas sorri, aparentemente satisfeito com o resultado. Seu choque se transforma em raiva. Ele confronta Adele, exigindo saber por que um feitiço de iniciante, normalmente forte o suficiente apenas para regar plantas, teve uma força tão imensa. Ele grita, perguntando o que Adele fez com sua mãe. Adele explica calmamente que o poder incrível do feitiço é, na verdade, resultado da doença dela, para a grande confusão de Caim. A explicação apenas aprofunda sua confusão. Lágrimas brotam nos olhos de Caim enquanto ele luta para entender a conexão entre o feitiço e a condição de sua mãe. Antes que Adele possa elaborar, a voz de Mersha corta a tensão. Ela comenta que, depois que lançou o feitiço de água, seu corpo parece incrivelmente leve, não mais sobrecarregado pelo peso que sentia antes. Perguntando-se como isso é possível, ela tenta se levantar, mas perde o equilíbrio, gritando ao cair. Adele se move rapidamente, segurando-a antes que ela atinja a água. Mersha se desculpa, explicando que faz muito tempo que não conseguia ficar de pé. Adele a tranquiliza, dizendo que está tudo bem, olhando para ela com uma expressão preocupada. Ele escuta enquanto Mersha, ainda se apoiando nele, expressa sua profunda incredulidade. Ela confessa que, desde que adoeceu, havia se resignado a nunca mais ficar de pé, acreditando que a doença acabaria por tirar sua vida. Lágrimas de gratidão escorrem por seu rosto. Dominada pela emoção, ela diz que verdadeiramente não consegue agradecê-lo o suficiente. Ele oferece um sorriso gentil em troca, humildemente dispensando os agradecimentos dela ao afirmar que apenas fez o que era natural. Por dentro, no entanto, ele solta um suspiro de imenso alívio. Ele tinha certeza de que o método funcionaria com base em seu conhecimento do jogo, mas está feliz por ter dado certo. Seu alívio é interrompido por uma súbita e embaraçosa constatação. O feitiço de água de antes deixou a blusa de Mersha completamente transparente. Enquanto Mersha se esforça para ficar de pé sozinha, ele entra em pânico internamente, pensando que se Caim visse sua mãe naquele estado, isso arruinaria a impressão favorável que ele havia causado. Ele rapidamente se desculpa e a incentiva a não se esforçar demais, lembrando-a de que ela ainda não tem energia. Nesse momento, Caim se aproxima deles, com uma expressão séria. Ele exige saber como sua mãe foi curada por um simples feitiço. Pego de surpresa, Adele gagueja, sem saber como responder. Antes que ele possa responder, o próprio Caim dá a explicação. Ele revela que a doença da qual Mersha sofria se chama doença de mana, uma condição em que uma concentração excessiva de mana no corpo leva a envenenamento. Ele olha diretamente para Adele, uma compreensão crescente em seus olhos enquanto diz seu nome. O fato de tal doença existir parece se conectar com outra coisa em sua mente. Adele, por sua vez, observa com os olhos arregalados de choque. A ficha cai para Caim. Sua expressão se suaviza e, com um rubor profundo, ele se dirige a Adele com um respeito recém-descoberto, pedindo perdão por todo o seu comportamento insultuoso até aquele momento. Ele cerrou o punho, explicando que o povo demônio sofreu muito nas mãos dos humanos, o que tornou impossível para ele confiar em Adele a princípio. Mas, ele continuou, Adele foi gentil o suficiente para lhes ensinar uma cura para sua mãe, mesmo arriscando a própria vida. Enquanto começava a se ajoelhar, ele se apresentou formalmente, Caim Arceus. Ele então curvou a cabeça diante de um Adele surpreso, jurando sua lealdade eterna. A declaração repentina deixou Adele momentaneamente atordoado, enquanto Caim olhava para cima com uma resolução sincera. Estendendo a mão, Adele pegou a mão de Caim para ajudá-lo a se levantar, aceitando sua promessa dizendo que estava feliz em tê-lo. A uma curta distância, Mersha observava os dois. Alguns dias depois, em um cômodo bem mobiliado, uma serva do povo demônio com longos cabelos claros trouxe uma bandeja para Adele, anunciando que havia preparado o chá. Adele agradeceu a Caim, revelando que havia pedido a seu pai para permitir que tanto Caim quanto Mersha trabalhassem em sua mansão. Ele ficou sabendo que Mersha também estava na masmorra, praticando feitiços de água conforme suas instruções. A serva comentou que nunca imaginou uma doença em que não se recuperaria mana descansando, mas sim que era preciso lançar feitiços para melhorar. Adele então explicou a mecânica da doença de mana. Ela ocorre quando o corpo recupera mais mana do que sua capacidade, criando um excedente prejudicial. Liberar esse excesso de mana através de feitiços alivia os sintomas. Ele concluiu com um aviso sério de que, se Mersha tivesse continuado a simplesmente descansar, sua vida estaria em perigo. A serva expressou sua admiração por seu vasto conhecimento, mas Adele, sentado à sua mesa, desviou o elogio. Ele afirmou que ela estava lhe dando muito crédito, descartando sua perícia como mero conhecimento de jogo. Ele ouvia enquanto a atendente do povo demônio, com um rosto corado de emoção, prometia sua lealdade eterna. Ela expressou profunda gratidão por ele ter contratado tanto ela quanto sua mãe sem discriminação, jurando passar o resto de sua vida retribuindo esse grande favor.
Mas, ao aceitar suas palavras com um sorriso gentil, ele pensou consigo mesmo que a gratidão dela não era o único benefício que havia garantido. Seus pensamentos se voltaram para sua estratégia maior. Consultando um livro aberto em um mapa regional, ele traçou um caminho com o dedo. Este era seu próximo objetivo. Com essa decisão, ele refletiu com uma satisfação sombria. O futuro em que Caim o mataria estava agora descartado para sempre. O alvo desse novo caminho surgiu em sua mente, uma figura misteriosa com um chapéu grande e pontudo. Ele sabia exatamente quem precisava encontrar, a bruxa silenciosa que vive na floresta ocidental. 3 meses se passaram desde que Adele contratou seus novos assistentes. Em seu tempo livre, Caim se dedica ao treinamento de esgrima, tudo isso enquanto continua seu serviço. Mersha, por outro lado, assumiu a responsabilidade de cozinhar na mansão. Ela cumprimenta Adele calorosamente em uma manhã, anunciando que o café da manhã está pronto. Enquanto come, Adele se maravilha com a refeição, pensando consigo mesmo que a comida dela é divina e se tornou um destaque diário. Mersha então pergunta se ele planeja visitar a masmorra novamente para o tratamento de sua doença de mana. Ele confirma que esse é o plano, declarando que é hora de começar sua conquista da bruxa da calamidade. Levando suas palavras de forma muito leviana, Mersha sorri e se oferece para preparar uma lancheira para a ocasião. Ela se voluntária para ir junto e até sugere convidar Caim, deixando Adele completamente perplexo. O destino deles é uma masmorra escondida na Floresta do Norte, um lugar que guarda um segredo particular em suas profundezas escuras. No andar mais profundo repousa a bruxa silenciosa, Ciana, cuja reserva de mana é vasta o suficiente para dizimar o mundo inteiro. De acordo com as histórias antigas, ela foi enganada por um indivíduo perverso, o que fez seu coração se encher de ódio pelos humanos. A lenda diz que quem quer que quebre seu selo receberá um poder imenso. Em pouco tempo, ela se tornou uma figura vilanesca, temida por todos como a bruxa da calamidade enquanto trazia destruição sobre a Terra. Adele sabe que esses eventos só ocorrem após o início da linha do tempo do jogo. Com 9 anos de sobra, ele escolheu esta masmorra como pretexto para tratar a doença de Mersha. Ele cerra o punho, determinado a alcançar o andar mais profundo e lidar com o selo de Ciana ele mesmo. Mas há um problema, ele olha para a cesta de piquenique, pensando que sua mãe definitivamente preparou comida demais. Sua preocupação é confirmada ao observar Mersha arrumando alegremente um piquenique completo. Ele só consegue olhar, lamentando internamente como sua mãe é incrivelmente relaxada. Ele finalmente se manifesta quando Mersha lhe oferece algo para comer. Ele pergunta se eles não pretendem mergulhar fundo na masmorra. Tanto Mersha quanto Caim o olham em choque, enquanto Mersha pergunta o que ele quer dizer. Para eles, isso era claramente apenas um piquenique. Ele rapidamente esclarece suas intenções, explicando que, embora planeje alcançar o andar mais profundo algum dia, por enquanto eles estão apenas fazendo reconhecimento. A ideia do piquenique, no entanto, ainda parece confundi-lo. Seu recuo frustra Mersha, que argumenta que, já que chegaram tão longe, não custaria nada avançar um pouco mais. Adele a observa, percebendo com certa preocupação que ela está determinada a continuar. Em resposta à explosão dela, Caim afirma calmamente que tem visto o esforço que ela tem dedicado ao seu treinamento todos os dias. Mersha então sussurra que estava animada para mostrar ao mestre Adele os resultados de seu trabalho duro. Ele oferece um sorriso gentil, assegurando-lhe que, mesmo que ela não consiga mostrar a ele hoje, ele aguardará ansiosamente pelo dia em que ela puder. Um leve rubor aparece no rosto de Mersha enquanto ela concorda. Enquanto o grupo se acomoda no chão da masmorra, a atendente pede permissão a Adele para começar a lançar feitiços. Ele concorda, mas suspira internamente de preocupação. Ele se lembra que, no jogo, esta masmorra exigia um nível de pelo menos 20 para ser concluída, um feito que levaria Caim ao seu limite, enquanto ele mesmo poderia oferecer pouco apoio em combate. Ele fica de pé, de braços cruzados, contemplando sua estratégia. Embora ainda haja tempo antes que o selo da bruxa seja quebrado por algum vilão, ele acredita firmemente que garanti-la como aliado o mais rápido possível é o curso de ação mais prudente. Seus pensamentos então se voltam para a verdadeira razão de sua urgência. É porque a bruxa Ciana é, em sua memória, uma personagem muito atraente com o melhor design físico de todo o jogo. Uma imagem sedutora dela preenche sua mente. Ele imagina o cenário perfeito. Ciana, livre de seu selo, segura gentilmente seu rosto e agradece, perguntando seu nome. É assim que ele imagina que o primeiro encontro deles deveria acontecer. A fantasia se aprofunda quando a Ciana imaginada promete realizar qualquer desejo que ele queira, oferecendo-se para mimá-lo como uma irmã mais velha. Uma expressão presunçosa e satisfeita cruza o rosto de Adele enquanto ele se deleita com o pensamento. De repente, seu devaneio é quebrado por uma pergunta ríspida vinda de trás dele. O que vocês três estão fazendo aqui? Ele se vira bruscamente, assustado, para ver seus companheiros olhando para ele. Ele encara chocado, gaguejando o nome dela enquanto uma mulher de avental e outra com um grande chapéu de bruxa aparecem diante deles. A mulher do chapéu exige furiosamente saber o que eles pensam que este lugar é. Sua fúria aumenta enquanto ela se identifica como Ciana, a bruxa silenciosa, repreendendo-os por ousarem perturbar sua morada. Adele, observando de trás, percebe com um horror crescente que, para ela estar nos níveis superiores, alguém deve ter quebrado seu selo. Essa demonstração de fúria convence Adele de que ela parece furiosa. Ele entra em pânico, imaginando se ela já sofreu uma lavagem cerebral para odiar os humanos. Sua voz transborda desprezo enquanto ela pergunta se eles têm alguma ideia do incômodo que causaram. Caim e Mersha apenas observam, confusos com a acusação dela. Ela os encara de cima, com os olhos frios e afiados, acusando-os de se fazerem de desentendidos. Com uma chama de magia acendendo em sua mão, ela declara que fará com que seus corpos entendam o quanto a irritaram.
Uma aura poderosa explode de sua forma. A imensa pressão de sua magia envia uma onda de choque pela câmara, forçando Adele e Caim a se prepararem. Adele percebe, alarmado, que o poder dela está no mesmo nível do de um chefe final. Enquanto eles lutavam, um jovem de cabelo espetado aparece, incentivando Ciana e proclamando que eles lamentarão para sempre no além por terem incorrido na ira dela. Adele, sobrecarregado, se pergunta o que ele pode fazer. Ele grita uma ordem, dizendo a Mersha que ela precisa lançar um feitiço de água em Ciana imediatamente. Embora assustada, Mersha rapidamente confirma a ordem. Seu raciocínio é claro, os feitiços de Ciana são incrivelmente poderosos, mas levam tempo para serem ativados. O feitiço deles é mais fraco, mas mais rápido. Enquanto Ciana reúne uma enorme esfera de energia escura, ele grita para Mersha agir agora. Ele grita para Mersha lançar o feitiço nela. Uma poderosa torrente de água irrompe, atingindo a bruxa silenciosa em cheio e forçando-a a soltar um grito de surpresa. O impacto cria uma enorme nuvem de vapor e, de dentro da névoa, a bruxa os amaldiçoa. Adele, confuso com a névoa repentina, percebe que o feitiço de água não apenas dissipou a magia dela, mas também criou a cortina de fumaça, confirmando que eles estavam por trás da perturbação. Quando o vapor se dissipa, a bruxa alta desapareceu. Em seu lugar, há uma garotinha encharcada, reclamando que a molharam de novo. Enquanto Caim e Mersha olham confusos, a menina pergunta quem são eles. Quando eles respondem perguntando quem é essa criança, ela declara orgulhosamente que é Ciana. Ela então anuncia, fazendo bico, que seu feitiço de ilusão foi dissipado. Adele, completamente perplexo, pergunta o que ela quer dizer com isso. Ciana explica que a forma adulta que eles viram antes era uma farsa criada com magia de ilusão. Este corpo menor, ela afirma, é sua forma verdadeira, uma que possui uma presença mais forte. Ele fica mudo com essa revelação. As palavras ilusão e forma verdadeira ecoam em sua mente. Ele presumiu que a aparência adulta dela era algo em que ela se transformaria ao crescer, mas a dura realidade o atinge. Esta é a forma dela para o resto da vida. Ciana, sem saber de sua agitação, pergunta no que ele está pensando. O choque o domina, e ele cai de joelhos, resmungando sobre o feitiço de ilusão falso. Caim corre para o seu lado alarmado, chamando por Mestre Adele. Seu punho treme no chão de pedra. Ele não consegue acreditar. Depois de esperar tanto tempo para conhecer Ciana, esta era a realidade. A imagem idealizada da Ciana adulta de suas memórias se estilhaça em incontáveis fragmentos. Dominado pela emoção, ele solta um grito interno, amaldiçoando os desenvolvedores do jogo por essa reviravolta cruel. Ciana olha para o grupo perturbado de cima de um poço de pedra. Ela esclarece que, quando falou de um incômodo e de eles estarem por trás disso, estava simplesmente se referindo ao feitiço de água deles. Ela aponta um dedo acusador, sua voz se elevando em um grito. Ela declara que foi repetidamente submersa em água, tudo porque eles têm lançado feitiços de água na masmorra todos os dias. Adele tenta esclarecer, afirmando que eles só estavam lançando feitiços do primeiro andar. Ela ignora o argumento dele, explicando que, embora seja verdade, a masmorra tem muitos andares. A água que eles lançaram escorreu de andar em andar, eventualmente alcançando o nível mais profundo onde ela estava selada. Ela continua sua explicação frenética, revelando que a água rompeu as paredes perto de seu selo, e ela esteve à beira de se afogar. Os outros ouvem em silêncio atônito, percebendo com horror que suas ações foram um método não intencional de quebrar o selo dela, tudo enquanto ela apenas queria uma noite de sono tranquila. Depois que sua morada foi submersa, ela mal conseguiu sobreviver e escapar para os andares superiores. E como se essa provação não fosse o suficiente, ela esbraveja, eles ainda tiveram a audácia de encharcá-la com água diretamente. Seu rosto se contorce em uma carranca furiosa enquanto ela exige saber como eles pretendem compensá-la pelo que fizeram. Reagindo à ameaça palpável, Caim rapidamente se move para proteger Adele, dizendo a seu mestre para ficar atrás dele. Ele congela, tomado por uma nova onda de pânico. Ele se dá conta de que a magia de água de Mersha não será mais eficaz e percebe, com pavor, que toda essa situação criou mais uma bandeira de desgraça para ele. Antes que a tensão possa aumentar ainda mais, Mersha corre para a frente, curvando-se em um pedido de desculpas desesperado e sincero. Ela confessa que era ela quem lançava os feitiços de água, explicando que fazia parte de um protocolo de tratamento para sua doença. A revelação deixa tanto Ciana quanto Adele completamente atonitos. Ciana ouve a explicação, sua expressão indecifrável sob a aba de seu grande chapéu. A voz de Caim ecoa na câmara, garantindo a ela que eles não tinham má intenção e não pretendiam lhe causar mal algum. Ouvindo isso, Mersha dá um passo à frente, com o rosto transparecendo desespero. Ela diz a Ciana que não se importaria se toda a fúria da bruxa fosse direcionada a ela, mas implora que poupe os dois atrás dela, curvando-se em um apelo desesperado. Antes que ela possa continuar, Adele se põe à sua frente, dizendo firmemente, não. Ele assume a responsabilidade, admitindo que foi ele quem ordenou que Mersha lançasse os feitiços e oferece seu sincero pedido de desculpas. Ao lado, Ciana parece concordar com o sentimento dele. Ele então inclina a cabeça profundamente, expressando seu profundo arrependimento. Ele repete que, embora nunca tenha tido a intenção de lhe causar mal, sente muito por todo o problema que causou. Ciana parece finalmente entender a situação. Enquanto ela processa a falta de má intenção deles, Caim encerra o punho em alívio e também se curva, oferecendo suas mais profundas desculpas à senhora bruxa Ciana por seu comportamento insultuoso. Vendo que ela está disposta a perdoá-los, Adele rapidamente se oferece para fazer qualquer coisa ao alcance deles para se redimir. Seus olhos se estreitam sob o chapéu, e um sorriso largo e perturbador se espalha por seu rosto enquanto ela se apega às palavras dele. Qualquer coisa, ela repete com satisfação. Seu alívio se transforma instantaneamente em pavor.
Ele se lembra que, apesar da aparência dela, ela ainda é uma vilã. Ele entra em pânico, imaginando que ela poderia exigir como pagamento, talvez até suas vidas, e se arrepende imediatamente de sua oferta em aberto. Mas Siana simplesmente coloca um dedo no lábio com uma expressão alegre. Ela declara que está faminta e supõe que fará com que eles apaguem uma refeição. O pedido deixa Adele, Caim e Mercha completamente atônitos. Sua mente dispara com a implicação. Ela está vindo para a mansão deles. A lembrança de seu poder avassalador e ameaçador passa diante de seus olhos, enchendo de terror ao pensar em levar a bruxa da calamidade para casa com eles. O horror dele foi recebido com uma expressão de pura e genuína alegria de Siana. Seu rosto se iluminou com um sorriso radiante, bochechas coradas de satisfação, enquanto ela alegremente lhes dizia que estava contando com eles. Sob a luz da lua cheia, a bruxa silenciosa olha para uma grande mansão, declarando com entusiasmo que deve ser a casa de Adele. Adele, ao lado dela, não parece impressionado, resmungando que é apenas grande. Sua mente dispara em preocupação. Ele se lembra que, no jogo, Siana era uma vilã com o poder de um chefe final. A memória de uma explosão destrutiva passa por seus pensamentos. Ele sabe que, se não lidar com ela com cuidado, isso pode significar um game over instantâneo. Lá dentro, a mansão está impecável. Siana espia por trás de um pilar, maravilhada com a limpeza. Uma jovem em uniforme de empregada, Mercha, explica alegremente que ela e as outras empregadas limpam tudo meticulosamente todos os dias, tudo graças a Adele. Siana sorri, observando que, para manter tal residência e pessoal, a posição social dele deve ser bastante alta. Adele desvia o olhar, respondendo que uma família nobre como a sua nunca faria algo tão imprudente com todo o seu poder. Apontando um dedo para ele, ela sorri maliciosamente, questionando que rancor ele guarda para querer encharcá-la com água em seu próprio quarto. Adele fica atordoado, percebendo que ela não o perdoou pelo encontro anterior. Ele pensara que seria simples ganhar seu favor, mas agora vê que será muito mais difícil. A conversa deles é interrompida por um homem mais velho, de bigode, em um terno elegante. Ele dá as boas-vindas a Adele antes de voltar seu olhar para Siana, perguntando educadamente se ela é uma convidada. Adele apresenta o homem como Baran, o mordomo-chefe. Ele pede a Baran que prepare uma refeição para a convidada, reconhecendo que o pedido é repentino. Mercha se oferece para servi-los, mas Siana parece mais interessada nela, perguntando se está livre. Baran agradece a Mercha por sua prontidão em ajudar. Ele então dá um passo à frente com um sorriso confiante, instruindo Baran a entreter a convidada com o máximo cuidado. Os olhos do mordomo se arregalam ligeiramente de surpresa antes que uma expressão de compreensão cruze seu rosto. Ele concorda calmamente. Enquanto Baran leva a Mercha, ele explica que é um veterano que gerencia os criados desde antes de Adele nascer, garantindo que ninguém na equipe seria insatisfatório. Ele declara que o serviço de Mercha combinado com sua culinária será uma combinação perfeita e pede que esperem em seu quarto. 30 minutos depois, Siana está sentada a uma grande mesa de jantar com Adele e Mercha. Visivelmente irritada, ela levanta a mão, reclamando da demora e exigindo saber por quanto tempo planejam fazê-la esperar. Mercha se desculpa profusamente. Enquanto Adele se preocupa com a demora e se pergunta para onde seu mordomo foi, a porta se abre. Baran entra, curvando-se profundamente e oferecendo um sincero pedido de desculpas pela longa espera. Ele então se vira para Siana e, em nome de Adele, presenteia-a com um magnífico buquê de rosas recém-colhidas do jardim. Siana o encara, completamente surpresa pelo gesto inesperado. Adele questiona o presente das flores, mas Baran explica com uma piscadela confiante que ouviu seu mestre dizer que uma bela flor é adequada para uma dama maravilhosa. Um mordomo afirma que deve oferecer uma hospitalidade especial para uma convidada tão importante e não será dissuadido de seus métodos. Segurando o buquê, as bochechas de Siana coram levemente. Adele a observa, surpreso, percebendo que essa garota estranha pode, na verdade, estar satisfeita com o gesto. Nesse momento, Mercha entra na sala de jantar, anunciando que a refeição está pronta. Baran expressa sua aprovação, enquanto Adele nota com surpresa que Siana agora parece estar de um humor surpreendentemente bom. Ela apresenta o prato principal, uma torta de carne fumegante, feita especialmente para a ocasião, servida com uma tigela de sopa. Mercha declara com orgulho que é sua especialidade. Enquanto Mercha corta a torta, ela pensa consigo mesma que, mesmo que Siana esteja de mau humor, a comida ainda deve agradá-la. Com seu descontentamento anterior completamente desaparecido, Siana dá sua primeira garfada. A bruxa silenciosa, Siana, dá uma garfada na comida, e seus olhos se arregalam de espanto. Ela acha a comida quente, macia e deliciosa, uma experiência inteiramente nova para ela. Ao lado, Adele, Mercha e Baran observam sua reação com expressões de satisfação e alívio. Adele a observa, um pensamento cruzando sua mente. Apesar de ter vivido por muito tempo, ele percebe que nunca provou um prato com um sabor tão profundo. Ele acha difícil de acreditar. Seus pensamentos se unem em uma conclusão surpreendente enquanto ele encara Siana. Ele se pergunta se é possível que ela nunca tenha recebido uma refeição decente, que sua vida até agora tenha sido apenas de maus tratos. Ela, no entanto, alheia à sua turbulência interna, se espreguiça contente e se declara satisfeita. Com a refeição terminada, ela proclama a operação de hospitalidade um sucesso. Adele observa, percebendo que não pode pressioná-la por informações agora. Enquanto ela comemora, ele pondera seu próximo passo. Ele já a presenteou com flores e uma ótima refeição. O que mais ele poderia fazer? Nesse momento, Mercha se adianta, perguntando a Siana se ela gostaria de tomar um banho.
A bruxa ergue o olhar, surpresa com a oferta. Ela se vira para Adele com um sorriso radiante, observando que o grande balneário é muito espaçoso e perfeito para aliviar sua fadiga. Ela lhe dá uma piscadela cúmplice, deixando-o momentaneamente surpreso. Sua oferta então se estende diretamente a Ciana, com Mercia se oferecendo para lavar as costas da bruxa. Atrapalhada, Ciana começa a protestar, mas Adele a interrompe. Ele agradece a Mercia por sua consideração, mas expressa preocupação, perguntando se está tudo bem as duas ficarem sozinhas. Ele continua, explicando que não acredita que Ciana seja particularmente perigosa. A expressão de Mercia endurece um pouco. Ela o encara intensamente e diz simplesmente, aqui. Sua única palavra é seguida por uma mudança de cenário para um grande e vaporoso balneário. A voz de Mercia ecoa com segurança, dizendo a Adele para deixar tudo com ela. Dentro do opulento balneário, os olhos de Ciana estão arregalados de espanto. Ela exclama que nunca viu um banho tão espaçoso antes. Ao seu lado, Mercia concorda alegremente, comentando que é tão grande que elas poderiam nadar nele. Ela se espreguiça com um suspiro de satisfação no ar quente e vaporoso, mas oferece um aviso em tom de brincadeira para Mercia, que observa com um sorriso divertido. Se Mercia tentar algo estranho, ela será transformada em cinzas em um instante. Submersa no grande banho, ela ouve Mercia expressar sua alegria por ela estar gostando. Mercia explica que aquele banho é muito conceituado, pois é o mesmo que os servos usam. A bruxa parece intrigada com esse fato. Ela comenta que é bastante inesperado que servos compartilhem o banho com seu mestre. Mercia esclarece que a ideia foi de Adele, mas que o filho dele, Caim, se recusou terminantemente a se juntar a elas. Ciana questiona a sensatez de tomar banho com outra pessoa, perguntando se não é perigoso. Mercia apenas sorri, respondendo que não entraria com alguém em quem não confia, deixando Ciana momentaneamente sem palavras. Vendo a hesitação de Mercia, Ciana suaviza sua expressão, admitindo que é uma pena, pois não se importaria com a companhia dela. Diante desse convite, Mercia entra rapidamente na água. Agora tomando banho juntas, Mercia agradece a Ciana por tratar sua doença. Ciana, no entanto, está perdida em pensamentos, achando difícil acreditar que uma garota tão pequena vivia em uma masmorra. Ela então se corrige mentalmente, percebendo que pequena não é a palavra certa. Ela expressa essa correção em voz alta, afirmando que, como uma bruxa que viveu por 1000 anos, ela é muito mais velha que Mercia e não pode ser julgada pelos padrões humanos. Ela reflete que só a vê dessa forma porque Mercia parece ser da mesma geração de Caim. Mercia a encara com uma expressão gentil e diz que, do ponto de vista dela, Ciana é simplesmente uma garota muito fofa. A bruxa milenar fica pasma em silêncio. Ela joga água para o alto em choque, exigindo saber do que Mercia está falando e perguntando se ela não a viu usar magia. Mercia confirma calmamente que viu, mas que isso não muda sua opinião. Ciana fica completamente sem graça, achando incrível que alguém dissesse tal coisa para ela. Seu silêncio atônito não foi recebido com estranheza, mas com uma continuação gentil por parte de Mercia. A mulher do povo demônio refletiu em voz alta, imaginando se ter uma filha seria assim, tomar um banho juntas. Então, com um leve rubor em suas bochechas e um sorriso caloroso, Mercia olhou para Ciana e confessou que estava verdadeiramente feliz com a situação. De pé na banheira, com a água escorrendo de seu corpo, Ciana olha para baixo, confusa, perguntando-se o que acabou de acontecer. Ela perde o equilíbrio na superfície escorregadia. Com um grande barulho de água, ela cai para trás enquanto Adele, do lado de fora, grita seu nome em pânico, perguntando se ela está bem. Pouco tempo depois, Adele senta-se ao lado de Ciana, agora vestida, desculpando-se profusamente. Atrapalhada, ela insiste que está tudo bem. O mordomo, Baran, informa Adele que, como Mercia não está disponível, ele preparará um quarto para Ciana e diz-lhe severamente para se apressar. No entanto, seus pensamentos são violentamente interrompidos por uma enorme explosão lá fora. O rosto de Adele se contorce em alarme, lembrando que Ciana estava de mau humor quando acordou e preocupando-se com o que poderia acontecer se ela fosse pega na explosão. Ele se encontra em um cômodo diferente, com a cabeça de Ciana repousando suavemente em seu colo. Enquanto ela recupera lentamente a consciência, ela pergunta, atordoada, onde está? Agora sentados juntos em um sofá, ele explica que ela escorregou e caiu no banho. Ciana se lembra vagamente disso. Mercia, também presente, acrescenta que Ciana parecia zangada e estava resmungando algo, embora admita que pode ter sido imaginação sua. Olhando ao redor da grande sala, Ciana pergunta por que não vê os pais de Adele. Ele responde que eles estão viajando a negócios. Como herdeiro, ele explica, ele tem mais autoridade do que outros lords e tende a receber convidados com mais frequência do que viajar. Ele então pergunta por que ela está curiosa. Sua simples pergunta provoca uma explosão dolorosa de Mercia, que se ajoelha diante deles. Ela pergunta, chorando, como Ciana pode falar com os outros como se fossem seus pais quando ela mesma não pode ser uma mãe de verdade sem uma conexão de sangue, lamentando a diferença entre suas raças. Ciana fica chocada com a confissão repentina. Ele se vira para Ciana, afirmando gentilmente que, embora não entenda completamente, uma conexão de sangue não é tudo. O que realmente importa, ele sugere, é como duas pessoas se sentem uma pela outra. A conversa pesada deixou Ciana ponderando em silêncio a questão sobre o que eles realmente pensavam um do outro. Momentos depois, Adele retornou, anunciando que um quarto havia sido preparado para Ciana. Ele sugeriu que ela descansasse por enquanto, expressando sua gratidão pelos acontecimentos do dia. Enquanto falava, sua mão apertou a própria manga, um sinal sutil de seu desconforto persistente. Quando ele se virou para sair, uma mão de repente segurou seu braço. Ciana, agora em uma camisola simples, olhou para ele com um leve rubor.
Ela perguntou se ele não dormiria com ela, explicando que ainda queria conversar. Adele só conseguiu encará-la de volta, completamente atordoado com o pedido. Ele se viu na cama, de olhos arregalados em choque. Ao seu lado, Siana estava deitada de olhos fechados, aparentemente em paz. Sua mente disparou em pânico. Ele não conseguia compreender como a situação havia escalado tão rapidamente e temia as consequências de adormecer. Ele decidiu ficar acordado a todo custo. Ele permaneceu rígido e suando sob as cobertas, um contraste gritante com a mulher tranquila que dormia ao seu lado. Sua vigília tensa foi quebrada pela voz de Siana. Ela perguntou sobre Mersha, especificamente sobre sua doença. Quando Adele pareceu confuso, ela esclareceu, identificando a condição como doença do poder mágico, uma enfermidade onde a energia mágica se acumula dentro do corpo. Ela continuou, explicando que sem uma liberação periódica desse poder, o corpo fica saturado. Era por isso, concluiu ela, que Mersha vinha usando magia de água na masmorra todos os dias. Ele processou essa nova informação, perguntando-se por que ela havia mencionado a condição de Mersha após o conflito anterior no banho. Então, ele se lembrou das palavras dela. Ela simplesmente acordou um dia e se viu selada naquela mesma masmorra. Siana então revelou uma verdade surpreendente. Ela explicou que de alguma forma sabia o que deveria fazer, pois fazia parte da programação do jogo. Neste mundo, aquele que quebra seu selo está destinado a emprestar-lhe seu poder. O pensamento trouxe à tona uma imagem de seu antigo eu, conectando o conhecimento de sua vida passada à sua realidade atual. Ela continua sua explicação, relembrando o passado. Aqueles que quebravam seu selo sempre temiam seu poder e nunca se aproximavam mais do que o necessário. Jamais compartilhariam uma refeição ou um banho com ela. Em vez disso, eles simplesmente usavam suas habilidades e uma vez que seu propósito era cumprido, a selavam novamente naquela mesma masmorra. Não passava de um ciclo repetitivo. Os olhos de Adele se abrem na penumbra do quarto. Ao seu lado, Mersha chora durante o sono, seu rosto marcado pela dor. Ele se lembra do comportamento recente dela, servindo-o como uma criada dedicada, um contraste gritante com o temido monstro que ela deveria ser. E isso deve ser um tormento recorrente para ela. Ela aperta o tecido sobre o coração, um pensamento se formando em seu sono conturbado. Em 1000 anos de existência, ela nunca havia sido tratada com tanta gentileza. Esse sentimento, o que era? Enquanto ela lutava com isso, Adele permanecia acordado, seus próprios pensamentos se tornando sombrios. Ele sabia que Siana deveria estar completamente sozinha naquela masmorra. Ele se lembrou da verdade. O selo dela havia sido quebrado por um grupo de aventureiros que estavam apenas a usando. Ela mesma não tinha nenhuma ligação com eles. Os pensamentos da bruxa divagavam. Esta era a primeira vez que ela era tratada como uma pessoa e, no entanto, parecia familiar, como estar com uma filha de verdade. Ela se perguntava desesperadamente que emoção era essa. Por centenas de anos, ela esperou. Sozinha, em uma masmorra sem janelas nas profundezas da terra, ela esperou que seu selo fosse quebrado. Voltando ao presente, Adele cutuca Mersha gentilmente. Ele pergunta o que há de errado, com a voz suave. Ela se mexe, acordando com um sobressalto e se desculpando imediatamente. Ela se senta, nervosa, explicando que estava apenas pensando em como ele é querido para ela. Em seguida, pergunta se ele ouviu o que Siana lhe disse, imaginando se ele está preocupado que ela possa estar chateada. Adele permanece imóvel, de costas para ela. Sua angústia aumenta. Ela insiste que ser uma bruxa, um monstro, nada disso importa. Sua mão aperta o lençol da cama, os nós dos dedos brancos. O chão ao lado dela, a voz de Adele corta sua agitação. Ele diz que é ela quem decide como se sente agora. Se ela sentir um pingo de felicidade, ele aconselha, ela deveria contar isso a Mersha amanhã. Ela pergunta, com o rosto obscurecido pelo cabelo, se está tudo bem mesmo que seja ela a decidir. Na manhã seguinte, ela desperta, acordando ao lado de Adele. Ele, no entanto, já estava acordado há algum tempo, com a mente a mil. Ele havia escapado da morte por pouco, mas sabia que o perigo não tinha passado. Por segurança, ele havia decidido ficar acordado até de manhã, mas sua determinação falhou. Ele acorda num sobressalto, percebendo chocado que, afinal, tinha adormecido. Sua preocupação imediata é com a garota que ele chama de Cia. Ele se vira e vê que o lado dela da cama está vazio, e um calafrio de pânico o atinge. Ele imagina o pior, a bruxa da calamidade e a outra Mersha a levando embora, e percebe que precisa se apressar para trazê-la de volta. Ele escancara a porta e corre para fora, gritando o nome dela, Mersha. Mas a cena que o recebe no andar de baixo não é a de um sequestro. A outra Mersha, junto com a garota de chapéu de bruxa, estão sentadas calmamente à mesa e o cumprimentam com um bom dia. A garota de chapéu de bruxa explica alegremente que Cia Chan a convidou para o café da manhã e que prepararam uma porção para ele também. Adele fica parado na porta, completamente perplexo. Sua mente luta para processar a informação. Cia Chan? Tomando café da manhã juntas? Ele não consegue compreender o que está acontecendo. A garota então sorri, abrindo os braços ao fazer um grande anúncio. Ela também vai morar nesta casa. Baran, o mordomo, calmamente lembra Adele de suas palavras da noite anterior, que ele havia dito que ela deveria ser a única a decidir. Atrapalhado, Adele tenta gaguejar uma explicação. Ele só quis dizer que ela deveria decidir o que queria fazer, mas é interrompido pela pessoa de gravata borboleta, que questiona seu julgamento. Ela pergunta como ele pôde dar permissão para uma pessoa tão perigosa ficar. Ele estava sentado em seu quarto, ainda em trajes de dormir, enquanto o sermão continuava.
Seu mordomo exclamou que ele realmente havia se superado desta vez, questionando a sensatez de permitir que uma estranha que empunhava uma magia tão imensa andasse livremente. Enquanto Adele permanecia em silêncio, sobrecarregado, uma voz alegre ecoou da mansão, anunciando que o café da manhã estava pronto. A ficha caiu. Tudo isso fazia parte da estratégia bem-sucedida de Cia. Ele só podia se perguntar como tudo aquilo tinha acontecido. Perto de uma janela ensolarada, Adele Heydrich segura uma xícara e olha para fora, comentando consigo mesmo como tudo está pacífico. Ele toma um gole, com um sorriso satisfeito no rosto. Ele reflete que, com base em seu conhecimento da história, o conflito envolvendo Caim e Ciana se tornando aliados não deve acontecer por um tempo. Ele acredita que pode relaxar um pouco. Sua tranquilidade é abruptamente quebrada quando uma garota com um grande chapéu de bruxa entra de repente, chamando seu nome. É Cia, que exige com entusiasmo que ele acompanhe até o nível mais baixo da masmorra da Floresta Oeste. Adele só consegue encará-la, totalmente perplexo. Ele responde com um grito de recusa alto e prolongado. Agora caído no chão, ele insiste veementemente que não irá a nenhuma masmorra. Cia, no entanto, não se abala. Ela aponta que ele acabou de ficar sem a água da masmorra e diz para ele ir ao quarto dela no nível mais baixo para pegar seus pertences. Ele retruca, lembrando-a de que ela já esteve na masmorra muitas vezes. Ele questiona quantos monstros ela espera encontrar no caminho até o fundo, notando sarcasticamente que não há monstros no primeiro andar. Sua postura muda, sua expressão endurece. Ele diz a ela que, embora a área pareça segura, ele cuidará de qualquer coisa que possa acontecer com ela. Então, com a voz carregada de raiva, ele grita para ela não zombar de sua fraqueza. Sua mente volta ao momento em que percebeu que havia reencarnado. A primeira coisa que ele fez foi verificar seu próprio status. Os resultados foram horríveis, todos os seus valores de magia eram 0, e sua taxa de crescimento era um péssimo valor de -10. Ele aperta o peito, a memória ainda vívida. Não era apenas que ele nasceu fraco. Seu status confirmava que sua taxa de crescimento era um valor impossivelmente baixo de -10. A esmagadora constatação o atinge com força total. Para aprender até mesmo a magia mais básica, que uma pessoa normal poderia dominar em semanas, levaria anos para ele. O personagem de Adele foi projetado desde o início para ser quebrado. Foi uma escolha deliberada dos criadores do jogo. Em outras palavras, ele estava verdadeiramente. Ele gritou em desespero, a terrível constatação o atingindo em cheio. Neste mundo, ele tinha certeza de que perderia até para o mais fraco dos monstros. Era como se ele tivesse sido amaldiçoado com a maior penalidade imaginável. Ele era, sem dúvida, o nobre mais fraco. Sua explosão de pânico foi direcionada a Cia, que o observava com uma expressão vazia. Ele insistiu que, para alguém tão pateticamente fraco como ele, aventurar-se no nível mais baixo de uma masmorra era uma sentença de morte garantida. Cia, no entanto, parecia completamente impassível aos seus apelos. Ela explicou que já havia pedido ajuda a outros, mas todos estavam ocupados hoje. De trás de um móvel, Adele só pôde ouvir, incrédulo, percebendo que seu destino estava selado. Nesse momento, o mordomo-chefe, Baran, apareceu, incentivando Adele a ir e chamando aquilo, de brincadeira, de seu primeiro encontro. Cia acrescentou que precisava de alguém para carregar suas coisas e começou a arrastar fisicamente o relutante Adele, ignorando seus gritos de recusa. Apesar de seus protestos, ele se viu no segundo andar do subsolo da masmorra da Floresta Oeste. Ele olhou ao redor dos corredores de pedra em choque, exclamando que não havia monstros à vista. Ela o tranquilizou calmamente, lembrando de que havia dito que ficaria tudo bem. Explicou que todos os monstros já haviam sido eliminados pela magia de água de Mercha, e era por isso que ele não precisava ter se recusado tão desesperadamente. O destino deles era um quarto em estado de caos absoluto. Móveis estavam virados e quebrados, com livros e papéis espalhados pelo chão. Adele olhou incrédulo para os destroços que eram, aparentemente, o quarto de Cia. Ela se virou para ele com um sorriso radiante, agradecendo por acompanhá-la. Explicou que era isso que havia acontecido com seu quarto durante sua ausência, e agora ela precisava da ajuda dele para procurar seus pertences. Vendo a expressão dele, ela acrescentou de brincadeira que era só uma piada e que ele poderia amaldiçoá-la mais tarde. Cia inspeciona o cômodo, observando que, embora haja muitos livros e cajados, os livros provavelmente são inúteis. Segurando um cajado com um cristal na ponta, Adele se pergunta se tantos são necessários, concluindo que cada um deve ter efeitos diferentes. Cia então espia dentro de um armário e anuncia que as roupas ali parecem estar em bom estado. Ela explica que o cajado que Adele está segurando aprimora a magia do atributo água, permitindo que qualquer pessoa com aptidão para ela o use como uma arma substituta. No entanto, ela esclarece que iniciantes só podem usar magia elementar com o que é conhecido como ferramentas mágicas. Ela então chama, perguntando se há alguém por perto. Adele encara uma tela de status que revela que seus próprios valores de magia são todos 0. Ele não tem nenhuma aptidão mágica. Uma ideia lhe ocorre, talvez se ele equipar o cajado, ele também possa usar magia. Enquanto isso, Cia trocou de roupa e agora veste uma camisola branca simples. Ela examina seu reflexo em um espelho alto e ornamentado, cantarolando baixinho para si mesma, satisfeita por servir perfeitamente. Ela gira alegremente, exibindo a roupa para Adele e comentando como é bonita. Em seguida, ela pede um pouco de água, mas ele parece perdido em pensamentos. Em resposta ao seu pedido, Adele levanta o cajado com uma expressão de intensa concentração. Ele grita um encantamento para que uma bala de água perfure seu inimigo.
Se observa, totalmente perplexa com sua ação repentina. Um poderoso jato de água jorra do cristal do cajado, atingindo-se em cheio e encharcando-a da cabeça aos pés. Adele olha maravilhado, impressionado por ter conseguido usar magia sem nenhum treinamento. Abaixo dele, a encharcada Cia treme de fúria silenciosa, resmungando o nome dele em voz baixa. Ele avança de repente, agarrando Cia pelos ombros e aproximando o rosto do dela. Com uma expressão intensa, ele exige que ela lhe dê o cajado. Ela olha para ele, envergonhada. Sua mente dispara, incapaz de acreditar que um item tão incrível exista neste mundo. Ela pensa consigo mesma que as coisas que Cia possui estão em um nível completamente diferente. Ela cede, explicando que o anel que ele segura é uma ferramenta mágica que aprimora os efeitos da magia de cura. Uma epifania ocorre a Adele. Com este método, ele pode subir de nível tranquilamente. Com os olhos brilhando, ele declara seu novo objetivo, tornar-se o nobre mais fraco. Com o plano em mente, ele se posiciona na beira de uma câmara de pedra, com o cajado em mãos, pronto para começar. Várias semanas se passam. Finalmente, seu trabalho está concluído. Ele anuncia orgulhosamente que o segundo andar está completamente submerso. Cia observa, maravilhada com uma estratégia que ela jamais teria concebido. Ela se lembra de ter lhe dito há muito tempo que os monstros de Mersh haviam sido aniquilados por magia de água. O método convencional para ganhar experiência era derrotar monstros um por um processo exaustivo que deixava os aventureiros abatidos e exaustos. Mas o plano deles era diferente. Se explica o processo. Primeiro, os monstros morrem. Então, ela os reviverá debaixo d'água. Ao inundar o andar da masmorra, assim como foi feito com Mersha, eles podem ganhar experiência dos monstros revividos sem nenhum risco. No entanto, ela observa que levou semanas apenas para inundar um único andar com a magia de Adele, e que seus próprios feitiços de barreira foram necessários para conter a água. Adele cerra os punhos, tremendo de empolgação. Ele exclama que conseguiu ganhar pontos de experiência sem se machucar, e Cia, sorrindo ao seu lado, comenta sobre seu entusiasmo incrível. Ele se vira para ela, corando um pouco, e insiste que só conseguiu porque ela estava lá para ajudá-lo. O sorriso dela desaparece quando uma pata escura e peluda pousa de repente no chão de pedra próximo. Os olhos de Cia se arregalam em choque. Ela gagueja que nada deveria ter aparecido, perguntando-se o que poderia ser. Das sombras emerge um lobo grande e ameaçador, envolto em energia escura. Adele encara, incrédulo, questionando como ele conseguiu romper a barreira de Cia. Cia percebe, consternada, que sua barreira devia estar fraca demais. Adele dá um passo à frente, protetoramente. Reconhecendo o poder formidável da criatura de um encontro anterior, Cia se prepara para intervir, sua mão se acendendo com energia mágica enquanto ela afirma que não tem escolha a não ser cuidar disso sozinha. Enquanto ela se move, a mão de Adele vai instintivamente para o cabo de sua espada. Ele questiona internamente a decisão dela de lutar sozinha, lembrando-se de como ela insistiu em sua própria fraqueza enquanto o ajudava a treinar todos os dias. Ele se pergunta se ela está realmente falando sério sobre enfrentar essa ameaça sozinha. Ele se coloca na frente dela, empunhando um cajado mágico em direção à fera que rosna. Ele declara que é ele quem deveria estar ficando mais forte, e então grita um comando: água. Atenda ao meu chamado e torne-se uma bala perfurante. Em resposta, um poderoso jato de água dispara do cajado, atingindo o lobo em cheio. A criatura é arremessada para trás pela força do feitiço e desaba no chão de pedra, derrotada. Adele permanece firme, observando o resultado de seu primeiro encantamento bem-sucedido. Ele pula no ar, comemorando sua vitória. Ele se vira para Cia, declarando com orgulho que está ficando mais forte. Sua celebração para abruptamente, no entanto, quando uma súbita percepção o atinge, sua expressão mudando para uma de confusão. Cia calmamente apresenta uma tela de status mágica para ele. Adele, ao ver suas estatísticas, inicialmente comemora de novo, agradecendo a Cia e notando que seu valor de magia de água aumentou. Cia gentilmente aponta que seu valor de magia agora é apenas 1, e que o inimigo que ele derrotou mal era uma grande ameaça. Humilhado, Adele esconde o rosto. Apesar da revelação humilhante, a determinação de Adele transparece. Ele cerra o punho, com um olhar esperançoso. Ele percebe que, se continuar a subir de nível nesse ritmo, talvez consiga se virar sozinho e se afastar da bandeira de destruição que define seu destino como vilão. Ele retorna à mansão, anunciando sua chegada com um sorriso triunfante e radiante. Cia o segue, com uma expressão de leve perplexidade no rosto. Lá dentro, eles são recebidos por um atendente que informa a Adele que uma convidada de um território vizinho chegou e está esperando por ele. A notícia pega Adele de surpresa, e ele questiona quem poderia ser. O atendente pede desculpas pela visita repentina. O atendente esclarece que a convidada está lá simplesmente para apresentar seus cumprimentos. Mas as palavras território vizinho soam como um alarme para Adele. Ele se vira bruscamente, gritando enquanto exige confirmação do que acabou de ouvir. Sua mente disparou em pânico. Ele tinha sido tão cuidadoso, mas um sinal de desastre estava se erguendo bem diante de seus olhos. Ele não conseguia imaginar quem essa convidada poderia ser. Do outro lado do salão, uma mulher observa o retorno deles. Sua pergunta foi respondida quando uma jovem de longos e esvoaçantes cabelos claros apareceu. Com um sorriso radiante, ela se apresentou como Freya Lescarte. O nome e o rosto atingem Adele com a força de um golpe físico, deixando-o sem palavras. Seu nome é Adele Heydrich, e ele é uma pessoa reencarnada. Ele se lembra do momento da revelação em sua vida passada. Ele havia renascido como filho de uma família nobre em uma terra remota, no mundo de um jogo chamado As Pegadas de Mardias. Pior, ele foi escalado como personagem vilão, Heydrich, que estava destinado à ruína.
Com a história principal do jogo programada para começar em cerca de 9 anos, ele não tinha ideia de como seria destruído, mas seu destino estava selado. O pensamento o encheu de pânico, ele já estava em rota de colisão com um final ruim. Diante desse futuro sombrio, uma ideia astuta criou raízes. Em vez de evitar seu destino, ele o abraçaria. Ele decidiu procurar os outros personagens potencialmente vilões, reuni-los, treiná-los e transformá-los em seus próprios aliados poderosos. Era uma aposta de 1 em 1 milhão, mas era sua única esperança. Seu plano havia funcionado, até certo ponto. Ele conseguiu fazer amizade com Caim, o último do povo demônio, e com a garota bruxa Ciana. Justo quando pensava que finalmente tinha conseguido garantir um caminho pacífico para si mesmo, uma nova candidata para sua ruína potencial apareceu diante dele. Diante de Adele e seus companheiros está uma jovem de longos e esvoaçantes cabelos claros. Ela o cumprimenta formalmente, apresentando-se como Freya Lescart. Ele a encara, incrédulo. A aparição de Freya no jogo não deveria acontecer até o meio da história. Ele não consegue acreditar que a Santa Explosiva Freya está bem aqui. Ele sabe, é claro, que Santa Explosiva não é seu título oficial. O título de Santa é uma honra especial, que só pode ser concedida àqueles escolhidos pela organização religiosa do Grande Santuário. E, no entanto, esta é a mulher que traz destruição a todas as cidades que visita. Adele percebe que, por ter feito amizade com Caim e Cia, o futuro mudou. Ele se pergunta se suas tentativas de subverter sua própria desgraça fortaleceram de alguma forma as forças compulsórias do jogo, levando Freya a ganhar o apelido de Santa Explosiva dos jogadores. A voz de Freya interrompe seus pensamentos. Ela se dirige a ele como Adele-sama, confirmando que o estava procurando, e expressa sua alegria por finalmente conhecê-lo. Adele só consegue encará-la, assustado. Um mordomo próximo informa a Adele que um quarto foi preparado para a convidada. Recuperando a compostura, Adele dá as boas-vindas formalmente a Freya, agradecendo por sua vinda. Internamente, ele se resigna à situação. Agora que ela está aqui, ele não tem escolha a não ser lidar com o que quer que venha a seguir. Ele conduz sua convidada para dentro, pedindo que ela tenha cuidado para não destruir a mansão. Seu objetivo principal é que ela vá embora o mais rápido possível. Apesar de sua apreensão, Freya senta-se graciosamente no salão, agradecendo-lhe pela recepção gentil apesar de sua visita repentina. Uma empregada demoníaca serve-lhe chá, que ela aceita com educada gratidão. Ela saboreia seu chá, parecendo para todos uma jovem comum e gentil. A visão confunde Adele, que luta para conciliar essa imagem com as histórias de ela ter destruído uma cidade inteira. Um pensamento terrível de repente o atinge. Ele se pergunta se, por baixo daquele exterior calmo, ela está secretamente suprimindo um impulso poderoso e destrutivo. O pensamento se intensifica. Talvez até agora, ela esteja à beira de uma explosão violenta, mal contida por trás de sua fachada sorridente. Ele conclui que deve ser extremamente cuidadoso com cada palavra e ação. Enquanto ele contempla o perigo, Mersha se aproxima, observando que há outro fator perturbador a ser considerado. Esse fator é Cia, que reclama em voz alta que Mersha colocou leite e açúcar demais em seu chá. Mersha simplesmente sorri, pensando consigo mesma que esse nível de doçura é necessário para neutralizar a amargura da santa. Ele as observa, sua ansiedade crescendo. Um conflito entre essas duas vilãs seria uma catástrofe. Ele percebe que não pode dizer nada agora, mas a própria presença de Cia é um pavio aceso perto do barril de pólvora que é Freya. Tudo o que ele pode fazer é rezar para que o pavio de Freya seja longo. Recompondo-se, ele se vira para sua convidada principal com um sorriso educado. Ele pergunta que assunto a trouxe à sua casa, na esperança de discernir seus motivos e apressar sua partida. Ela explica que seus deveres como santa trouxeram para perto, então ela decidiu fazer-lhe uma visita para cumprimentá-lo. A explicação soa falsa para Adele, ela nunca fez tal coisa antes, especialmente não neste momento e sem aviso prévio. Ele sabe que ela está mentindo. Dentro da residência, Cia pergunta alegremente a Adele se a anfitriã, Freya, mencionou algo sobre uma lembrancinha. Adele, sentado ao lado dela, ergue o olhar, surpreso. Ele fica sem graça, percebendo que cometeu uma gafe social. Ele explica que, no mundo humano, é costume levar um presente ao visitar a casa de alguém e pede desculpas por seu descuido. Cia, no entanto, não se preocupa com a etiqueta, ela simplesmente se lembra que um convidado anterior trouxe doces deliciosos, e é só isso que ela deseja. Ao ouvir a menção de doces que ainda poderiam estar na mansão, Cia se levanta com entusiasmo. Seu movimento repentino assusta Adele, fazendo perder o equilíbrio e tropeçar para frente, caindo diretamente sobre Freya, que está sentada no sofá. Ele cai desajeitadamente em cima dela, com os rostos a centímetros de distância. Enquanto ele gagueja um pedido de desculpas, o rosto de Freya fica vermelho carmesim. Ao fundo, uma Cia em pânico também se desculpa por sua participação no acidente. Levantando-se apressadamente, Adele se curva profundamente, desculpando-se profusamente por tal grosseria com uma santa. Freya, cujo rosto ainda está vermelho, diz a ele para não se preocupar, mas acrescenta com um leve sorriso que talvez não o perdoe se acontecer de novo. Ele permanece agitado, segurando a cabeça enquanto diz a si mesmo que não pode cometer outro erro. Enquanto ele se preocupa, Cia, agora mastigando um biscoito, menciona que algo a deixou curiosa. Ela se vira para Adele e pergunta sem rodeios, o que é uma santa? Ela se pergunta em voz alta se é algo realmente incrível, uma pergunta que pega Adele completamente de surpresa. Ele imediatamente a repreende por sua ignorância, exclamando que santa é um título que todos conhecem e têm em alta estima. Imperturbável, Cia resmunga de volta, questionando por que deveria parar de perguntar só porque não sabe. Virando-se de volta para a anfitriã, ele se desculpa pela falta de conhecimento de mundo de Cia.
Freya simplesmente oferece um sorriso gentil, garantindo-lhe que está tudo bem. Ela então começa a explicar o título. Uma santa, ela esclarece, é um título honorífico concedido apenas àqueles que foram reconhecidos pela grande catedral. Esses indivíduos fazem parte de uma organização que adora a Deus e dedica suas atividades para alcançar a paz em todo o mundo. Adele processa essa nova informação, uma gota de suor se formando em sua têmpora. Ele percebe que, se quiser ficar do lado bom dela, precisa agir agora. O pensamento de que ela foi escolhida para ser uma santa é verdadeiramente espantoso para ele. Freya continua, esclarecendo que seus deveres envolvem mais do que apenas magia de luz e de recuperação. Uma parte fundamental de seu serviço é curar as pessoas. A declaração causa um curto-circuito nos pensamentos de Adele, sua mente conjurando uma imagem da cabeça da santa explosiva pegando fogo. Ele volta à realidade, perguntando-se por que ela de repente ficou em silêncio. Ela oferece um sorriso gentil, explicando que ainda está em treinamento e está simplesmente visitando várias terras para ampliar seus horizontes. Atrapalhado, Adele percebe que precisa dar seguimento a isso, enquanto Cia observa com um olhar perspicaz. Ele nota que a expressão de Cia mudou no momento em que a magia foi mencionada. Virando-se para ela com um olhar sério, Adele pede uma palavra em particular. Antes que possam conversar, uma batida soa na porta. Uma criada entra, sugerindo a Adele que, como está ficando tarde, Freya deveria ser convidada para passar a noite. Adele protesta imediatamente, insistindo que Freya deve estar ocupada com seus deveres e deveria voltar para casa. Ele resmunga que ter a santa explosiva por perto amanhã seria demais para suportar. Suas objeções são ignoradas. Enquanto Freya e Cia são levadas, Freya, agora de camisola, comenta como o banho é espaçoso e maravilhoso. Adele grita atrás delas, dizendo para não elevarem os padrões tão casualmente. Nesse momento, Baran aparece diante de um Adele derrotado. O mordomo-chefe informa seu mestre que ele guiará pessoalmente a senhora Freya. Ele então pergunta se os quartos serão compartilhados. Antes que Adele possa responder de sua posição de total derrota no chão, Baran declara com autoridade absoluta que já foi decidido que serão separados. Em um banheiro opulento, Freya Lescart relaxa em uma banheira fumegante, com um leve sorriso no rosto enquanto mergulha o pé na água morna. Sua satisfação desaparece, substituída por uma expressão sombria e preocupada enquanto ela encara a água. Do lado de fora da banheira, sua atendente começa a falar sobre Adele, comentando como aquela pessoa realmente é, mas ela rapidamente se interrompe, decidindo que é melhor não discutir o assunto no momento. Em outro lugar, Adele entra em um cômodo, procurando por alguém e perguntando se a tarefa que ele havia solicitado foi concluída. Ele encontra Cia, que lhe dá uma confirmação animada, afirmando que a avaliação do status da Santa Freya está perfeita. Adele agradece, observando que o comportamento de Freya mudou no momento em que a magia foi mencionada. Sua preocupação é evidente enquanto os três se reúnem em uma sala de estar. Freya fica afastada, com uma expressão desanimada. Adele explica a ela que tinha um motivo para seu desconforto e pediu a Cia para realizar a avaliação. Depois se vira para Cia para perguntar como ela confirmou os resultados. Em resposta, Cia revela os resultados. Os valores de magia de Freya são 0 para luz e recuperação, com 3 pontos em trevas. Ela tem uma única habilidade, frenesi, e o título de amada pelo Deus maligno. Adele fica chocado, questionando o que isso significa e como alguém da grande igreja divina poderia estar associado a um deus maligno. Ele se lembra que, embora cultos que adoravam deuses malignos existissem no jogo, os status de Freya ainda são desconcertantes. Seus níveis de magia de luz e recuperação são baixos demais, e ela também não tem aptidão para magia de fogo ou vento. Ele considera as implicações mais a fundo. O título de santa supostamente é concedido apenas àqueles com um certo nível de magia de luz ou recuperação. Ele se vira para Cia, perguntando se isso significa que Freya usa magia das trevas para causar suas explosões características. Ela refuta a teoria dele. Cia explica que, até onde ela sabe, é estranho, mas Freya não usa magia das trevas para suas explosões. Na verdade, ela não deveria ser capaz de causar uma explosão sem magia de fogo, deixando Adele ainda mais confuso. Ele ouvia atentamente enquanto Cia explicava um princípio crucial da magia. Se alguém com afinidade negativa por um elemento tenta forçar seu uso, isso pode resultar em uma explosão massiva. A revelação o surpreende. Ele questionou se algo como uma afinidade negativa era sequer possível. Cia confessou que não tinha certeza, ela nunca havia encontrado alguém assim antes. Sua mente acelerou, tentando reconciliar essa nova informação com suas memórias do jogo. Ele se lembrou que, dentro da mecânica do jogo, os valores de afinidade mágica nunca caíam para o negativo. No entanto, duas inconsistências sobre Freya se destacavam, seu uso repetido de explosões apesar de não ter afinidade com fogo, e sua seleção como santa com aptidão 0 para magia de luz ou de recuperação. E então, uma última e arrepiante peça do quebra-cabeça se encaixou, a existência do deus maligno. Ele concluiu que Freya devia ter percebido que algo estava errado com seu próprio status. Se todos esses fatos díspares estivessem conectados ao seu poder explosivo, então ele não tinha escolha. Precisava falar com ela diretamente. No dia seguinte, ele levou Freya a uma paisagem rochosa e desolada perto dos arredores da cidade, uma área conhecida como a Terra dos Mortos. Confusa, ela perguntou por que ele a havia levado a um local tão remoto. Ele explicou que, por causa de seu nome sinistro, pouquíssimas pessoas se aventuravam por ali. Freya olhou ao redor para a terra árida e concordou que era de fato um lugar solitário. Virando-se para encará-la com uma expressão séria, ele afirmou que o isolamento era precisamente o motivo pelo qual o escolhera. Ele a assegurou de que, o que quer que ela estivesse prestes a dizer, poderia confiar apenas nele.
A súbita seriedade de seu tom a pegou de surpresa. O olhar dela baixou por um momento antes de voltar para ele, com a expressão preocupada. Ela perguntou se ele acreditava que ela estava preocupada com algo. Ele notou internamente que ela era tão perspicaz quanto ele pensava. Sua compostura finalmente se quebrou. Com desespero nos olhos, ela gritou o nome dele, confessando que não tinha mais ninguém em quem confiar. Ela implorou a ele, suplicando por sua ajuda. A vulnerabilidade crua dela o deixou atordoado. Frey explica com um sorriso gentil que, desde o início, sentiu que algo estava errado. Ela estava viajando por várias terras simplesmente para ampliar seus horizontes. Ela continua, esclarecendo que sua aparição repentina no território dele foi uma decisão impulsiva, finalizada por Cia. Sua expressão se fecha, no entanto, ao se lembrar de como o comportamento dele mudou no momento em que a magia foi discutida. Uma visão de seu status revela a verdade. Freya, nível 5, com aptidão 0 para magia de luz ou de recuperação, mas com um valor de 3 em trevas. Seu título é amada pelo deus maligno, e sua única habilidade é insanidade. A lembrança das palavras de Cia ecoa. A jovem bruxa havia explicado que uma santa é especificamente escolhida por sua incapacidade de usar magia de recuperação e de luz. Ela havia avisado que, se alguém sem aptidão para um atributo mágico tentasse forçá-lo, o resultado seria uma explosão catastrófica. Adele começa a entender. Ele raciocina que, se é por isso que Freya estava causando explosões no jogo, então ela deve estar com algum tipo de problema. Estendendo a mão, ele declara que precisa ouvir o lado dela da história e pergunta diretamente se algo a está preocupando. Eles estão em um terreno baldio, rochoso e estéril. Freya o encara de uma curta distância, sua expressão indecifrável. Ela pergunta em voz baixa o que, exatamente, ele quer dizer com querer ajudar. Sua compostura se desfaz. Com os olhos arregalados e angustiados, ela confessa a verdade. Há vários meses, ela de repente se tornou incapaz de usar sua magia. Ele ouve, processando essa nova informação. Adele se lembra que, quando ela recebeu o título de santa, era capaz de usar tanto magia de recuperação quanto de luz. Ele começa a suspeitar que os problemas atuais dela estão diretamente relacionados a essa perda de poder. Sua mente volta ao que ele tinha ouvido. Freya vinha escondendo sua saúde debilitada, culpando o grande templo. Ela havia se esforçado ao máximo, estudando textos antigos e reaprendendo o básico, tudo em vão. Foi durante esse período desesperador que ela ouviu um boato sobre a família de Adele. Ela confirma os pensamentos dele, explicando que ouviu um boato de que a filha do margrave Heydrich havia subitamente adquirido a habilidade de usar magia. Juntando as mãos, ela admite que veio a esta terra agarrando-se a essa única e desesperada esperança. As peças se encaixam para Adele. Ela veio aqui para evitar sua própria destruição, abstendo-se do treinamento de magia, sem saber o motivo de sua condição. Ele percebe, com um sobressalto, que, ao fazer isso, ela tropeçou diretamente em outra bandeira de destruição. Diante deles, uma energia escura e sinistra pulsa de um abismo profundo na terra. Ele é pego de surpresa quando Freya o questiona diretamente. Ela ressalta que os esforços dele deveriam ter sido em vão, mas de alguma forma ele consegue usar magia. Com um tom de desespero, ela pede que ele lhe ensine seus métodos, se não for muito incômodo. Sua mente volta para a razão pela qual ele, com aptidão mágica 0, conseguia usar magia. Foi por causa de uma ferramenta mágica que recebeu de Cia. Ele se lembra de seus próprios status sombrios daquela época, uma taxa de crescimento de -10, e a memória do anel que ela lhe deu é vívida. Ele se lembra do dia em que ele e Cia compraram o anel. Ela havia explicado que, com ele finalmente seria capaz de usar magia de recuperação. Cerrando o punho no presente, ele faz uma careta ao pensar em se desfazer de um item tão precioso. O peso total da decisão recai sobre ele. Se ele der este anel para Freya, perderá seu único meio de usar magia de recuperação pelo resto da vida. O conflito interno é imenso. Ele se esforça para encontrar uma resposta, suando sob pressão. Vendo sua angústia, Freya rapidamente se desculpa por perguntar algo tão difícil, garantindo que não irá investigar os métodos que ele usou para adquirir suas habilidades. Com lágrimas brotando em seus olhos, ela se oferece para fazer qualquer coisa que ele peça. Ela implora por sua orientação, explicando que o risco de ela explodir de repente persistirá se as coisas continuarem como estão. Ela se curva profundamente, suplicando a ele. Suas palavras desesperadas pairam no ar, que sem seu poder, ela perderá sua própria razão de existir. O apelo dela atravessa a hesitação dele. Após um momento de silêncio atordoado, ele toma sua decisão e concorda em ajudar. A cabeça dela se levanta de repente, sua expressão uma mistura de descrença e esperança enquanto ela pergunta se ele está falando sério. Ele oferece um sorriso tranquilizador, esclarecendo que, embora não possa garantir que ela será capaz de usar magia exatamente como antes, ele tem uma estratégia em mente. Uma onda de imenso alívio a invade. Ela percebe que, afinal, ter uma dívida com ele aqui pode não ser tão ruim, e silenciosamente oferece seus profundos agradecimentos. Com o acordo feito, eles se movem para uma clareira rochosa e árida. Cia e uma criada também estão presentes. Adele dá um passo à frente, anunciando a primeira parte de seu plano, presentear Freya com uma ferramenta mágica. Ele estendeu a mão, revelando o pequeno anel escuro pousado na palma. Explicou que era uma ferramenta mágica com o efeito de aumentar a aptidão para a magia de quem o usasse. Freya, surpresa, protestou que não poderia aceitar algo tão precioso. Enquanto isso, Cia, que observava atentamente ao lado da criada, identificou corretamente o item como uma ferramenta mágica, fato que Adele confirmou. Adele explica para uma Freya ruborizada que, se isso a permitir usar magia, é um preço baixo a se pagar.
Ele acrescenta com um sorriso gentil que isso também ajudará a eliminar uma de suas próprias bandeiras de morte. Ele então pede que ela estenda a mão. Uma freia nervosa concorda, mas fica surpresa quando ele pergunta em qual dedo ela prefere o anel. Apesar da confusão, ela estende a mão hesitantemente em direção a ele, com os dedos tremendo levemente. Ele pega a mão que ela ofereceu e desliza suavemente um anel delicado em seu dedo enquanto ela observa, com o rosto corado. Ele olha para a mão dela, com um lampejo de confusão no rosto ao se perguntar por que ela escolheu aquele dedo em particular, o anelar da mão esquerda. Freya, no entanto, está radiante. Ela explica que é a primeira vez que um homem lhe dá um anel. Adele reflete que uma santa provavelmente não estaria familiarizada com acessórios. Sorrindo, Freya levanta a mão e promete que guardará o anel como um tesouro para sempre. A declaração sincera dela traz um sorriso caloroso ao rosto dele. Ele diz a ela que suas palavras o deixam feliz, e que ele está falando sério. Um tempo depois, em uma clareira rochosa e desolada, ele começa a explicar os efeitos do anel. Ele esclarece que, embora seja apenas um item de nível iniciante, deve permitir que Freya use magia de recuperação. Ele pergunta se ela está ouvindo, mas ela parece completamente distraída, acenando alegremente. Ele a chama, afirmando que ela já pode usar sua magia de recuperação. Freya olha ao redor, confusa, e pergunta o que ele quer dizer. Ela ressalta que não há ninguém ferido ali. Ele responde calmamente que é assim. Enquanto Freya observa em choque por trás, Adele saca uma faca, declarando com um sorriso determinado, vou usar isto. Apesar dos apelos desesperados de Freya para que ele pare, sua voz tremendo enquanto implora para que ele não faça isso, Adele permanece resoluto. Cia e a criada também tentam intervir, dizendo para ele ficar longe de Freya, mas suas palavras não surtem efeito. Ele ignora a todos. Com uma expressão de determinação, ele crava a faca na própria palma da mão. O sangue espirra da ferida enquanto Freya observa em silêncio chocado, levando a mão à boca em horror. Estendendo a mão ensanguentada, ele calmamente instrui Freya a tentar usar magia de recuperação. Ele argumenta que, como é ela quem vai curá-lo, não é algo sério. Freya, no entanto, permanece sem palavras, incapaz de processar o que ele fez. A visão desencadeia uma memória dolorosa. Freya é subitamente transportada de volta a um tempo em que foi hostilizada por aldeões, seus dedos acusadores apontados para ela enquanto a chamavam de inútil. O peso do desprezo deles a inunda mais uma vez. Um toque gentil em seu ombro a tira da lembrança sombria. Ela ergue o olhar e vê Adele ao seu lado, com uma expressão suave e compreensiva. Ele a olha com um sorriso tranquilizador, dizendo que está tudo bem. Ele insiste que ela consegue e pede que ela simplesmente acredite em si mesma. Freya o encara de volta, seus olhos arregalados ainda cheios de choque e incerteza. Suas palavras parecem alcançá-la. Um som baixo de aceitação escapa de seus lábios enquanto um rubor se espalha por seu rosto, sua determinação se fortalecendo. Ela se vira para encará-lo completamente. Um pensamento estranho lhe ocorre. Se Adele diz que ela consegue, então ela realmente sente que pode. Com uma confiança recém-descoberta, ela concorda em prosseguir e pede que ele apresente a mão. Com as mãos erguidas e um rubor profundo no rosto, a expressão de Freya é uma mistura de foco intenso e determinação recém-descoberta. Ao começar seu encantamento, ela pensa no calor do toque dele em seu ombro. Um desejo poderoso de curar essa pessoa gentil cresce dentro dela, e ela invoca os espíritos da cura para que respondam ao seu chamado e concedam sua bênção. Ela libera seu poder, uma coluna de luz brilhante rompendo de suas mãos. Com um grito desesperado para curar, ela direciona a energia avassaladora para a ferida de Adele, seu rosto uma máscara de intensa concentração. A luz que ela invocou se intensifica, envolvendo Adele em um brilho branco e puro que inunda toda a área. A magnitude da magia deixa atonita, com as mãos ainda estendidas em descrença pelo poder que acabou de usar. Quando a luz se dissipa, Adele olha para a mão com espanto, percebendo que a ferida desapareceu completamente. Ele murmura que foi curado. Atrás dele, Freya desaba, totalmente exausta. Lágrimas de alívio escorrem por seu rosto, pingando na terra rachada enquanto ela pensa consigo mesma como está feliz por ter depositado sua fé nele. Seus pensamentos silenciosos dão lugar a soluços audíveis de alívio avassalador. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, ela leva as mãos à boca e agradece a ele repetidamente, com a voz embargada de emoção. Ele a encara, com um sorriso gentil e tranquilizador no rosto. Freya, ainda emocionada, expressa sua felicidade por finalmente ter sido útil, mas ele começa a discordar suavemente. Freya olha para baixo, com as mãos postas sobre o estômago, profundamente comovida. Ela murmura o nome de Adele, tocada por ele ter desistido de um item precioso e até mesmo se ferido apenas para ajudá-la. Sua mente conjura uma imagem deslumbrante e idealizada de Adele, que exibe um sorriso encantador e declara o quão maravilhosa ela é. Em sua imaginação, Freya cora, completamente cativada. A realidade para Adele, no entanto, é muito menos glamourosa. Ele recua com uma expressão de puro choque, a memória de sua provação recente ainda fresca. Ele realmente pensou que estava prestes a morrer. Ele solta um suspiro de alívio, acalmando-se. Ele reflete sobre as medidas extremas que tomou, esfaquear-se com uma faca pela primeira vez, o que diminuiu sua aptidão e resolveu o mistério da magia de Freya. Pelo menos, ele pensa, não terá que suportar aquela dor novamente. Ele então volta sua atenção para Freya, afirmando que o perigo não desapareceu completamente. A possibilidade de sua magia de luz explodir ainda permanece, uma bandeira de destruição que não foi totalmente evitada. Ela o encara, confusa, e pede esclarecimentos. Adele explica que, se ela usar o anel para lançar magia de recuperação repetidamente, seu próprio valor de magia aumentará gradualmente com o tempo. Ele sugere que eles devem encerrar o assunto e voltar para o grande templo.
Freya, no entanto, se apega à palavra anterior dele, sua voz má um sussurro enquanto ela repete, repetidamente. Uma percepção súbita e surpreendente a atinge. Ela olha para Adele, um rubor profundo se espalhando por suas bochechas, e pergunta se ele quer dizer que continuará se ferindo para que ela pratique até que seu nível aumente. A implicação de suas próprias palavras a leva ao pânico. Ela gagueja que, por ela, não se importaria se ele se machucasse repetidamente, e então retira imediatamente a declaração, gritando que não disse nada disso. Adele fica atordoado com a explosão dela. Ele levanta as mãos em defesa, com uma expressão de alarme no rosto enquanto tenta acalmar a Freya nervosa, gaguejando o nome dela. Ele fica surpreso quando Freya se aproxima, com o rosto corado de determinação. Ela declara que ela, Freya Lescart, ficará com ele quantas vezes forem necessárias, prometendo não desperdiçar a gentileza dele até que sua magia se esgote completamente. Ela então apresenta uma faca, seus olhos brilhando com um fervor perturbador enquanto pede que ele a pegue. Corada, ela até se oferece para fazer o corte, deixando Adele ao fundo, totalmente chocado com a proposta dela. Sem esperar por uma resposta, a voz dela ecoa, encorajando-o a aguentar firme enquanto ela se prepara para agir. Momentos depois, o grupo está diante dos portões da propriedade, onde uma grande carruagem aguarda para partir. O atendente com a gravata borboleta coloca uma mão reconfortante no ombro de Adele, comentando que ele finalmente está livre. Da janela da carruagem, Freya oferece sua sincera gratidão pela ajuda dele. Ela continua, refletindo em voz alta que esteve tão preocupada que se esqueceu de pensar no período em que perdeu sua magia. Ela especula que pode ter sido na época em que conheceu um certo indivíduo. O atendente elabora, explicando que essa pessoa foi apresentada por um alto oficial da igreja, mas ninguém sabe os detalhes, e até mesmo a própria memória dele sobre os eventos é vaga. Adele processa isso, achando a nova informação intrigante. Ele agradece a informação com um sorriso educado. Internamente, ele descarta a ideia de que o grande templo esteja diretamente envolvido com sua maldição, mas decide guardar o detalhe por precaução. Ele conclui que, como Freya pode usar magia novamente, as coisas ficarão pacíficas por um tempo, já que ele não tem mais motivos para se encontrar com ela. Assim que ele resolve isso internamente, Freya chama seu nome da carruagem. Ele se vira para encará-la, e ela desvia o olhar, com um toque de melancolia no rosto. Ela então levanta o olhar, com o rosto muito vermelho, e timidamente pergunta se não haveria problema em visitá-lo novamente. A pergunta paira no ar, deixando Adele sem palavras e seus atendentes totalmente chocados. Ela junta as mãos, o rosto se iluminando enquanto pergunta se ele está falando sério. Ainda se recuperando do pedido dela, Adele gagueja uma afirmativa, insistindo que é claro que ela pode. Ao lado dele, Baran está visivelmente perturbado com o desenvolvimento inesperado, e a criada observa com os olhos arregalados de choque. Com o convite feito, os funcionários da casa se despedem dela. Enquanto Freya acena do portão, Baran faz uma reverência formal, garantindo que estarão esperando por ela a qualquer momento. A criada observa a cena se desenrolar, espantada que Adele tenha conseguido se tornar tão próximo da santa. De sua carruagem, ela acena um último e alegre adeus, prometendo com um sorriso radiante que com certeza o visitará novamente. Adele, no entanto, permanece paralisado, sua mente lutando para acompanhar. Ele processa, entorpecido, o fato de que ela virá vê-lo de novo e que até lhe deu um anel. Sua mente conjura uma imagem aterrorizante da santa, seu rosto contorcido em um sorriso ameaçador enquanto ela brande um par de facas. O pensamento de seu retorno o enche de um profundo pavor. O estresse avassalador é demais. A criada corre para o seu lado, perguntando se ele está bem, mas é tarde demais. Adele desaba no chão, completamente exausto. O choque do encontro foi tão grande que ele ficaria de cama durante a semana seguinte. Na estrada leste, um pequeno grupo viaja por um caminho de terra. Cia, andando atrás de Adele e de outra companheira, solta um suspiro cansado, perguntando em voz alta se eles algum dia chegarão ao seu destino. Ela levanta as mãos em frustração, reclamando com Adele que já está cansada há algum tempo e exigindo que ele faça algo a respeito. A discussão deles chama a atenção de Freya, que chama Cia de pirralha impaciente. Adele tenta acalmar a situação, pedindo a Freya para ser mais compreensiva, mas Cia retruca que teria ficado bem se ele apenas tivesse dito que faltava só um pouco mais. Ele então aponta para frente com um sorriso radiante, anunciando a todos que consegue ver o destino deles. Atrás dele, Cia e sua outra companheira trocam olhares irritados. Em uma clareira à frente, há um pequeno conjunto de construções rústicas de madeira. Este é o objetivo deles, a base secreta da Guilda de Ladrões. A cena muda para vários dias antes. Adele, segurando uma xícara, relembra seus pensamentos sobre o plano de ir para o leste. Naquela reunião anterior, perguntaram-lhe se ele pretendia ir até o território da fronteira de Landil. Ele esclareceu que não, explicando que o domínio Heidlich é muito estreito e fraco para se defender adequadamente. Portanto, se um conflito está se formando nas terras vizinhas, é melhor atacar primeiro. Com isso, os olhos de Freya brilharam com uma alegria ameaçadora. Ela ponderou sobre a possibilidade de outro evento irregular, como o aparecimento repentino da Santa Explosiva. O pensamento faz Adele estremecer, enquanto ele murmura o nome dela em descrença. Ele levantou a mão, sua expressão tornando-se séria. Ele declarou que, mesmo que fosse apenas uma precaução contra um evento do jogo, eles precisavam aumentar sua força militar. Eles deveriam estar preparados para reagir com flexibilidade a qualquer situação. Esta missão, ele afirmou, era o primeiro passo. De volta à sala de planejamento, Freya questionou a conexão entre esse objetivo e ir para o leste. A criada explicou que contratar um exército regular custa muito dinheiro.
Adele acrescentou que se destacar demais apenas provocaria os nobres vizinhos, tornando necessária uma abordagem secreta. Ele explica seu plano, apontando para um mapa da área. Seu alvo, ele revela, é uma guilda de ladrões escondida na extremidade do Distrito Leste. O objetivo é recrutá-los como mercenários. Essa informação, claro, era algo que ele havia aprendido no jogo. Ele reflete que, na história original, um certo vilão deveria fazer parte desta mesma casa, um fato que agora mudou. Mersha, sentada ao lado dele, questiona suas verdadeiras intenções. Ela pergunta se o plano é realmente sobre a guilda de ladrões, sentindo que suas ações não são apenas para reforço militar, mas também uma contramedida contra uma potencial bandeira da ruína. Ele volta sua atenção para Caim, explicando que outros nobres também estão contratando pessoas, então um certo aumento militar não será suspeito. Colocando a mão no ombro de Caim, Adele diz a ele para pedir sua ajuda quando chegar a hora, deixando o jovem olhando para ele, desconcertado. Do outro lado da sala, a voz de Cia se manifesta, perguntando se ela e Adele são os que irão na missão. Ele confirma que sim, afirmando que não há o que fazer. Ele então pede a Mersha que fique para trás desta vez. Ela fica visivelmente chocada, protestando que está preocupada com eles indo apenas com crianças. Embora entenda o desejo de ser discreto, sua preocupação é palpável. Adele tenta tranquilizá-la, observando que a magia de Cia será um trunfo e chamando-a carinhosamente de mãe. Caim, no entanto, está cheio de um novo senso de propósito. Cerrando os punhos com um sorriso determinado, ele declara que tem o treinamento de espada que recebeu de Baran. Ele diz a Adele para contar com ele, ansioso para provar seu valor. Seu entusiasmo repentino deixa Adele momentaneamente sem palavras, capaz apenas de oferecer um obrigado em voz baixa. Mersha observa com resignação enquanto Caim concorda firmemente com o plano. Mais tarde, Adele se dirige diretamente a Mersha. Ela se vira para ele com um sorriso brilhante e gentil, prometendo colocar toda a sua habilidade em fazer um lanche para a viagem. Sua oferta é imediatamente ouvida. Cia aparece na sala, perguntando animadamente se é um piquenique e exigindo tortas de carne. Adele, pego de surpresa, percebe que sua conversa foi descoberta. Analisando a paisagem desolada, Caim pergunta se este é o esconderijo dos bandidos. Adele Heidlich, com uma expressão preocupada, percebe que o cenário é muito mais sombrio do que ele se lembrava do jogo. A chegada deles não passa despercebida. Das rochas, um homem exclama que seus perseguidores os encontraram. Ele e seu companheiro saem, revelando-se como os bandidos. O mais jovem reclama de ter sido seguido, enquanto o líder, usando uma bandana, questiona por que meras crianças estão aqui, identificando-as como as que Adele havia mencionado. Adele nota internamente que são apenas dois e que o personagem principal do jogo não está presente. O líder dos bandidos contém seu subordinado, dizendo-lhe para olhar atentamente para as roupas deles. Ele os avisa que este é um lugar onde monstros vagam e lhes diz para saírem rapidamente. Seu companheiro comenta sobre suas roupas finas. Adele confirma as suspeitas deles, afirmando que são de fato filhos de nobres, acompanhados por seus criados. Uma percepção gananciosa surge no bandido mais jovem. Ele sugere que, se capturarem essas crianças ricas, poderão exigir um resgate de seus pais. Enquanto os bandidos sacam suas espadas e dizem ao grupo para cooperar, Caim dá um passo à frente, sua expressão endurecendo enquanto saca sua própria lâmina. Com gritos de ressentimento pela nobreza, os dois bandidos avançam. Adele, lembrando-se de seu treinamento, emite calmamente uma ordem: Caim, neutralize-os, mas não os mate. Em um instante, Caim avança para encontrar o ataque deles. Ele se move com uma velocidade estonteante. Os bandidos só conseguem reagir com choque enquanto Caim bate com o lado chato de sua espada na lateral do líder, fazendo cambalear com um grunhido de dor. Observando a cena, Adele fica surpreso. Ele sabia, pela prática diária de espada, que Caim era forte, mas fica espantado ao vê-lo capaz de subjugar humanos a um grau tão destrutivo. O líder dos bandidos rende os dentes de frustração ao aparar outro golpe rápido de Caim, suas lâminas se chocando com um som agudo de aço. Com a luta concluída, Caim olha para trás, com um orgulho sutil em sua expressão. Adele fica sem palavras, perguntando-se como seu criado se tornou tão esmagadoramente forte. Os bandidos derrotados só conseguem se maravilhar com seu poder, admitindo que não conseguiram nem acertar um golpe. O rápido golpe do espadachim deixou o líder dos bandidos furioso. Ele se virou para seus próprios homens, gritando e exigindo saber o que estavam fazendo enquanto ele estava fora lidando com o que presumiu ser apenas um pequeno distúrbio. Seus gritos chegaram até os outros. O líder dos bandidos olhou na direção deles, zombando de como seus homens foram derrotados por uma criança. A jovem que acompanhava Adele se observou que parecia haver mais bandidos do que o esperado. Mas a expressão de si endureceu, seus dentes rangendo de raiva por ser chamada de criança. O líder dos bandidos continuou com suas provocações, chamando-os de vergonhosos por terem sido superados por uma mera garota. Sua raiva finalmente explodiu. Cia liberou uma torrente de energia mágica, e o chão irrompeu ao seu redor em uma explosão violenta. Atingido pela explosão, o líder dos bandidos gritou em desafio que ela não era uma mera criança. Quando a poeira baixou, Cia estava em meio à destruição, perguntando calmamente: o que achou?